Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética anexou vários países como repúblicas socialistas soviéticas dentro da URSS. A maioria destes territórios haviam sido cedidos para a URSS como parte do Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha nazi. Estes territórios incluem a parte oriental da Polônia, incorporada em duas diferentes RSS, Estônia, que havia se tornado a RSS estoniana, Letônia, que havia se tornado a RSS letã, Lituânia, que havia se tornado a RSS lituana, parte leste da Finlândia, que havia se tornado a RSS carelo-finlandesa, e parte norte da Romênia, que havia se tornado a RSS moldava. Vários outros países ocupados, que não foram diretamente anexados pela URSS, tornaram-se estados satélites soviéticos. Na Alemanha Oriental, após as perdas das eleições locais, foi forçada uma fusão de todos os partidos políticos no Partido Socialista Unificado da Alemanha, seguida por eleições em 1946, onde os adversários políticos foram oprimidos. Na parte não anexada da Polônia, menos de um terço da população do país votou a favor de grandes reformas agrárias comunistas e nacionalizações na indústria, em um referendo político conhecido como 3 vezes sim 3 razy tak, 3x, tak, sendo a segunda votação fraudada para que obtivesse o resultado desejado. Nas fraudulentas eleições polonesas realizadas em janeiro de 1947 resultaram na transformação oficial da Polônia na República Popular da Polônia. Na Hungria, quando os soviéticos instalaram um governo comunista, Matyás Rákosi foi nomeado como secretário-geral do Partido Comunista da Hungria, que começou uma das mais duras ditaduras na Europa, sob a República Popular da Hungria. Na Bulgária, ao final da Segunda Guerra, a União Soviética ultrapassou suas fronteiras e criou condições para um golpe de Estado comunista na noite seguinte. O comandante militar soviético em Sofia assumiu a autoridade suprema, e os comunistas que ele instruiu, incluindo Kimon Georgiev, que realmente não era comunista, mas um membro da elite que também era membro dos Veno, trabalhando em conjunto com os comunistas, assumiu o controle total da política interna na República Popular da Bulgária. Com o apoio da URSS, o Partido Comunista da Tchecoslováquia assumiu o controle incontestável sobre o governo da Tchecoslováquia no golpe de Praga em 1948, dando início a uma ditadura. Nas eleições gerais romenas de 1946, o Partido Comunista da Romênia empregou táticas de intimidação e fraudes generalizadas para obterem 80% dos votos e, posteriormente, eliminar o papel dos partidos centristas e realizar fusões forçadas, cujo resultado foi em 1948 da maioria dos políticos não comunistas sendo executados, exilados ou presos. Nas eleições da Albânia em 1945, as únicas opções da cédula eleitoral foram os comunistas da Frente Democrática da Albânia, liderada por Enver Hoxha. Em 1946, a Albânia foi declarada oficialmente República Popular da Albânia. Inicialmente, Stalin dirigiu os sistemas nos países do leste que rejeitaram as características ocidentais de economia de mercado, a governança democrática, apelidada de democracia burguesa, no jargão soviético, e o direito do Estado de intervir em suas ações discriminatórias. Eram economicamente comunistas e dependiam da União Soviética para o suprimento de quantidades consideráveis de materiais. Enquanto nos primeiros 5 anos após a Segunda Guerra Mundial, a imigração maciça desses estados para o Ocidente ocorreu, assim criando restrições para a imigração leste-oeste, exceto em limitados acordos. Quando Henry S. Truman foi sucedido no cargo por Dwight D. Eisenhower como 34º presidente dos Estados Unidos em 1953, os democratas perderam o controle de 2 décadas da presidência dos Estados Unidos. Sob Eisenhower, no entanto, a política de Guerra Fria dos Estados Unidos permaneceu essencialmente inalterada.
enquanto um repensar completo da política externa foi lançado, conhecido como Projeto Solar 1. A maioria das ideias emergentes, como o rollback do comunismo e a libertação da Europa Oriental, foram rapidamente consideradas impraticáveis. Um foco subjacente na contenção do comunismo soviético permaneceu para informar a ampla abordagem da política externa do ZEU. Embora a transição das presidências de Truman para Eisenhower tenha sido uma transição suave de caráter, de conservador para moderado, a mudança na União Soviética foi imensa. Com a morte de Joseph Stalin, que liderou a União Soviética de 1928 até a Grande Guerra Patriótica, em 1953, Georgy Malenkov foi nomeado líder da União Soviética. No entanto, isso durou pouco, pois Nikita Khrushchev logo minou toda a autoridade de Malenkov como primeiro secretário do Partido Comunista da União Soviética e assumiu o controle da própria União Soviética. Malenkov se juntou a um golpe fracassado contra Khrushchev em 1957, após o qual foi enviado ao Cazaquistão. Durante um período subsequente de liderança coletiva, Khrushchev gradualmente consolidou seu poder. Em um discurso, na sessão fechada do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 25 de fevereiro de 1956, o primeiro secretário, Nikita Khrushchev, chocou seus ouvintes ao denunciar o culto à personalidade de Stalin e os muitos crimes que ocorreram sob a liderança de Stalin. Embora o conteúdo do discurso fosse secreto, vazou para forasteiros, chocando assim tanto os aliados soviéticos quanto os observadores ocidentais. Khrushchev foi posteriormente nomeado primeiro-ministro da União Soviética em março de 1958. O efeito desse discurso na política soviética foi imenso. Com ele, Khrushchev retirou a legitimidade de seus rivais stalinistas remanescentes de uma só vez, aumentando dramaticamente o poder doméstico do primeiro secretário do partido. Khrushchev seguiu diminuindo as restrições, libertando alguns dissidentes e iniciando políticas econômicas que enfatizavam os bens comerciais em vez de apenas a produção de carvão.